Bom dia, pessoal! Nós vamos continuar estudando algumas relações presentes no triângulo retângulo, onde nós temos um ângulo reto e dois ângulos que não são de 90 graus. Bom, nós vamos passar a estudar agora o que é chamado de trigonometria, que é o estudo da relação entre os lados e ângulos no triângulo retângulo. Bom, como nós já vimos, num triângulo retângulo, o lado que fica em frente ao ângulo de 90 graus, ou seja, oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. E os dois outros lados que ficam vizinhos ao ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Bom, e que relações são essas que vamos estudar na trigonometria? São essas três: o seno, o cosseno e a tangente de um determinado ângulo. Como assim? Dentro de um triângulo retângulo, nós temos três ângulos, um ângulo reto e dois ângulos que não são retos. O que é o seno? O seno, ele é uma razão, ou seja, a divisão entre um cateto oposto àquele ângulo, ou seja, nós vamos estudar o seno de tal ângulo, vai ser o ângulo A, B ou C. Vai ser, então, o cateto oposto àquele ângulo, ou seja, que estiver na frente do ângulo, dividido pelo valor da hipotenusa. O cosseno de um ângulo vai ser o cateto adjacente àquele ângulo. O que é adjacente? É um cateto lateral, logo vizinho, ou seja, do lado daquele ângulo, dividido pelo valor da hipotenusa. Já a tangente, ela é a divisão do cateto oposto àquele ângulo, dividido pelo cateto adjacente àquele ângulo, ou simplesmente o seno daquele ângulo dividido pelo cosseno dele. Para abreviar, nós podemos usar as siglas. Então, seno vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, e se eu quiser calcular o seno do ângulo B, este ângulo aqui, seu cosseno e também a tangente, como é que a gente faz? Eu acrescentei aqui as medidas dos lados para que a gente possa usar como exemplo, tá? Bom, o que vai ser o seno de B? Vai ser a divisão do cateto oposto e da hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo B? É o cateto que está em frente a ele. É esta medida. Este cateto mede 11. Então, aqui nós escreveremos 11. Dividido por quem? Hipotenusa. A hipotenusa é 15. Essa divisão a gente faz na calculadora e encontra o valor decimal, tá? Quem vai ser o cosseno de B? Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O que é o cateto adjacente a B? Este aqui é o cateto oposto. O cateto adjacente é esse cateto que fica do lado do ângulo B com o ângulo C. Estão vendo? É o cateto que fica entre o ângulo B e o ângulo C. Então, é esta medida aqui, de 12. Dividido pela hipotenusa, que mede 15. E a tangente do ângulo B vai ser o cateto oposto dividido pelo adjacente. Qual é o cateto oposto ao ângulo B? É o 11. E o cateto adjacente é esse aqui de baixo, o 12. Você vai observar qual é o ângulo que você está tratando. Se é o ângulo B, observe onde está ele, aqui. Quem é o cateto oposto? É o cateto que está em frente, 11. Quem é o cateto adjacente é o cateto que está do seu lado, 12. E a hipotenusa vai ser sempre o mesmo comprimento, é sempre o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus. Esse sempre vai ser a hipotenusa e os dois catetos. Temos aqui um triângulo com medidas 4, 5 e 6. Aqui nós temos os vértices e também os seus ângulos respectivos, tá? Onde aqui está o ângulo de 90 graus, tá? Quem seria o seno de A? O A é este aqui. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Como é que fica essa divisão? Quem é o cateto oposto de A? É o que está em frente a ele, 5. E quem é a hipotenusa é quem está em frente ao ângulo de 90 graus, 6. E qual será o cosseno de A? Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente de A? É o cateto lateral aqui, ó, 4.
E quem é a hipotenusa? 6. E a tangente de A? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto de A? 5. E o cateto adjacente de A? 4. Fazendo as divisões na calculadora, a gente tem o resultado decimal. Quem é o seno de B? O cateto oposto a B, que é 4. E sobre a hipotenusa, que é 6. Quem é o cosseno de B? Cateto adjacente a B, que é esse aqui de baixo, 5. Dividido pela hipotenusa, que é 6. E a tangente de B é o cateto oposto a ele, 4. Dividido pelo cateto adjacente, 5. Temos aqui um triângulo dividido em duas partes. Então, temos o triângulo laranja e o triângulo azul. E vamos calcular o seno e o cosseno para os dois. Quem seria o seno de B? Onde está o ângulo B? É esse ângulo aqui. Quem seria o seno dele? É o cateto oposto. Cadê o cateto oposto a ele? É esse aqui, 10. Dividido pela hipotenusa. O ângulo de 90 graus está aqui, então a hipotenusa é esta medida, 12. E o seno de C? O C é esse ângulo aqui, o cateto oposto a ele é o que mede 10. E a hipotenusa, se o ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa é essa medida, 10. Cosseno de B. Cosseno de B vai ser o cateto adjacente, ou seja, esse cateto que está entre o ângulo B e o ângulo de 90 graus, 6, dividido pela hipotenusa, que é 12. E o cosseno de C é o cateto adjacente, 4, dividido pela hipotenusa, que é 10. Fazendo essas divisões na calculadora, a gente tem os resultados decimais. Essas relações que acabamos de ver, seno, cosseno e tangente, elas são chamadas de relações invariantes do triângulo retângulo. Por que invariantes? Significa que o seno, cosseno e tangente de 30 graus têm um valor fixo independente do tamanho do triângulo. E todas essas medidas de seno, cosseno e tangente de diversos ângulos já foram calculadas e reunidas em uma tabela de razões trigonométricas, que no seu livro se encontra na página 257. Para que serve esta tabela? Nós vamos aplicar os valores de seno, cosseno e tangente encontrados na tabela para calcular o valor de ângulos e lados desconhecidos em um triângulo retângulo. Temos aqui as relações para nos ajudar a lembrar, e usando os valores encontrados na tabela trigonométrica, nós vamos encontrar o valor desconhecido em cada um desses triângulos, tá bom? Primeira coisa, temos aqui um ângulo de 30 graus e vamos analisar quais são as medidas que temos na questão, para saber se vamos usar a relação de seno, cosseno ou tangente. Primeiramente, temos o ângulo de 30 graus e vamos analisar. Esta medida x é qual medida em relação ao ângulo de 30 graus? A medida x é o cateto que está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, esse x é o cateto oposto, CO. 10 centímetros é a medida da hipotenusa, pois é o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus. Então, o que nós temos? Cateto oposto e hipotenusa. Qual das três relações utiliza cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, vamos utilizar aqui a relação do seno de 30 graus. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, dividido por quem? Hipotenusa, que é 10. E agora, como é que nós saímos disso aqui? Quem é o seno de 30 graus? Nós vamos olhar na tabela. Seno de 30 graus na tabela mede 0,5. Então, onde está escrito seno de 30 graus, eu vou substituir pela medida dele, que está na tabela, 0,5. E do lado direito vou repetir x sobre 10. O que nós temos aqui agora? Podemos resolver usando a multiplicação cruzada. 0,5 vezes 10 e o x vezes 1, né? Aqui embaixo do 0,5 tem 1. X igual a 0,5 vezes 10, isso aqui dá 5.
Então, conseguimos encontrar que essa medida x vale 5, usando a tabela trigonométrica para substituir o valor do seno de 30 graus. Temos aqui agora um ângulo de 40 graus e as medidas x e 35 centímetros. Vamos observar. Em relação ao ângulo de 40, a medida x é o cateto oposto, está em frente ao ângulo de 40. Então, esse aqui é o cateto oposto. E esta medida, em relação ao ângulo de 40 graus, ela é o cateto adjacente, pois está entre o ângulo de 40 e o ângulo de 90. Então, esse aqui é o cateto adjacente. Então, qual é a relação que utiliza cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então, vamos calcular a tangente de quantos graus? 40. Igual. Qual é a relação? Cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, 35. Na tabela de razões trigonométricas, a tangente de 40 graus é 0,839. Você pode aproximar para 0,84. Igual a x sobre 35. Vamos fazer a multiplicação cruzada sempre para terminar de resolver e encontrar o valor de x, tá? Então, vai ficar x igual a 0,84 vezes 35, 29,4. Encontramos a medida de x usando a tangente de 40 graus que está na tabela de razões trigonométricas. Temos aqui 60 graus e vamos analisar as medidas que temos. Esta lateral x é qual medida em relação ao ângulo de 60? O cateto oposto é esse aqui da frente. O adjacente é esse aqui que mede 20. E essa medida em frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, quais são as medidas que temos? Cateto adjacente e hipotenusa. Qual é a relação que usaremos? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vamos aplicar o cosseno de 60 graus igual. Cateto adjacente, 20, dividido pela hipotenusa, que é x. O cosseno de 60 graus mede 0,5, igual a 20 sobre x. Fazendo a multiplicação cruzada, fica 0,5x igual a 20. X igual a 20 dividido por 0,5. Na calculadora, isso vai dar 40. Então, x mede 40. Então, a tabela de razões trigonométricas nos ajuda a encontrar um valor desconhecido, porque nós utilizamos ela para descobrir o valor do seno, cosseno e tangente daquele determinado ângulo. E a gente sempre vai resolver essa situação usando a multiplicação cruzada. Uma alternativa ao uso da tabela trigonométrica, se você não tem uma tabela, você pode abrir a sua calculadora e calcular o seno daquele ângulo. Por exemplo, se eu estou precisando na questão do seno de 30 graus, o que você vai fazer? Você vai clicar nesta palavrinha sin, onde está sin é seno, cosseno e tangente. Então, você vai clicar em sin, escreve a medida do seu ângulo, que é 30, e já vai aparecer embaixo o resultado. Seno de 30 graus é igual a 0,5. Aí você pega esse valor e coloca na sua questão. Com cosseno e tangente é a mesma coisa. Se você quiser saber cosseno de 25 graus, digitou 25, apareceu já o resultado embaixo. Você só precisa usar 2 casas decimais, tá? E para tangente é a mesma coisa. Tangente de 68 graus, já aparece embaixo o resultado. Então, para quem não tem tabela, é só abrir sua calculadora e digitar qual é o seno, cosseno ou tangente que você está procurando. E anotar a sua medida. Pode acontecer da gente precisar descobrir qual é o ângulo referente na questão, analisando a medida encontrada de seno, cosseno ou tangente. Então, descubra o ângulo referente às medidas abaixo. Qual é o ângulo cujo seno vai medir 0,625? Aí, nós olhamos na tabela e identificamos que o ângulo que tem o seno mais próximo deste valor é o ângulo de 39 graus. Significa que o ângulo x mede 39 graus. Então, usamos a tabela trigonométrica também para encontrar os ângulos, observando apenas o resultado que está dando na questão de seno, cosseno ou tangente. Na tabela, quem tem um seno que mede aproximadamente esse valor é o ângulo de 39 graus. Como é que eu encontro o valor do ângulo x nesse caso? Vamos observar.
A medida 11 é o cateto oposto. E a medida 13 é o cateto adjacente. Então, isso aqui é a tangente do ângulo x. Tangente de x. Então, vai ser 11 dividido por 13. Isso dá 0,846. Vamos olhar na tabela qual é o ângulo que tem a tangente mais próxima deste valor. É o ângulo de 40 graus, aproximadamente, tá? É o que chega mais perto. Significa, então, que o valor deste ângulo é 40 graus. Por quê? O ângulo de 40 graus possui a tangente 11 dividido por 13, que dá essa medida. Conferimos na tabela. Então, assim, encontramos a medida do ângulo quando não conhecemos usando a tabela.